Olá, aqui no canal A Maga do Farol, falando sobre metafísica da saúde. Creio que já estamos na 10ª aula do primeiro volume. Sempre relembrando, quem quiser compreender mais, pega o primeiro capítulo que tem toda a explicação, mas dando uma geral, o que vem a ser metafísica da saúde. Toda doença tem as suas causas nas emoções. Corpo energético, depois o corpo das emoções, o mental, até chegar no físico. Temos vários corpos, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Vamos trabalhar só esses 4 corpos, que já está muito bom. Quando nós abaixamos a nossa vibração, porque é o corpo energético, nós somos seres vibracional, energia. Quando fica sobrecarregado essa energia, ela desce para o corpo das emoções. São as nossas emoções. Normalmente pega nosso chakra aqui, ó, umbilical. Que são chakras, também não vou falar sobre isso agora. Depois pega a nossa mente. Sabe? Aqueles medos, receio, eu não consigo resolver isso, eu tenho esse problema, todos esses medos ficam na nossa mente, né? Aí vem para o nosso corpo e se localiza em alguma parte, em algum órgão do nosso corpo. Na primeira aula eu falei sobre gripe e resfriados. Acha que não é nada, que é chamada influenza. Influenza é influência de alguma situação e até de pessoas na vida da gente, tá? Então vai se somatizando, por isso chama psicossomatização. Vai, psique, que é mente, somatizando, somando tudo isso nesses corpos até chegar no físico, que é a válvula de escape. Tem que sair, né? Então, quando a gente chega a ficar doente, então, estão trabalhando os médicos, né? Vão trabalhar com a reação, né? Não com seria não a ação, a reação. Também está dentro. A ação e a reação, plantar e colher, tipo assim, com efeito. Porque a causa está nas situações que foram geradas. Essa doença foi nas causas emocionais. Então, vai trabalhar o efeito. No corpo é o efeito das causas emocionais. Correto? Então, hoje aqui, já estamos, acho que na 11ª aula, vamos falar aqui sobre asma brônquica. O que vem a ser asma brônquica? Sentimento de inferioridade disfarçado pelo desejo de poder. Nossa, peraí que eu vou repetir. Eu mesmo me perdi. De poder, desejo de poder e controle. Ah, tá. Asma brônquica, é que eu falei sobre bronquite, né, no outro. Tá, ela é meio parecida. É sentimento de inferioridade disfarçado pelo desejo de poder e controle do ambiente. Resumindo, quer controlar o ambiente. Trata-se de doença crônica pulmonar, caracterizada por hiperreatividade brônquicas, levando à obstrução das vias respiratórias. A asma é reversível, espontaneamente ou após um tratamento. A crise de asma manifesta-se com tosse, chiado no peito e falta de ar. Pode ser desencadeada por alérgenos, infecções virais, exercício físico, emoções, poluentes, fumo e alterações bruscas de temperatura. A asma é geralmente causada pela sensibilidade às substâncias alérgicas, difíceis de serem identificadas. Acredita-se que o espasmo brônquico
representam uma resposta alérgica à exposição direta ao alérgeno inalado ou ingerido. Conforme estatísticas publicadas no Manual Merck de Medicina, em 10% a 20% dos asmáticos, a crise é precipitada por alérgenos, mais comumente pólens transportados pelo ar, poeira doméstica, pelos de animais e outros anexos em outros, 30 a 50% parecer ser deflagrada por fatores não alérgicos, como infecção, odores, rinites, tais como tinta fresca, gasolina, ar frio, fumo, etc., e fatores emocionais. Então, desde o tempo de Hipócrates, comentava-se que existia a associação entre problemas emocionais e a precipitação de ataques asmáticos. Nossa, isso é velho, hein? Desde Hipócrates. Ai, meu Deus. A relação dos fatores emocionais como agravantes de alguns casos de crise asmática é comprovada pela psicologia, que possui hoje muitos casos registrados, nos quais os ataques foram iniciados mais por acontecimento do que pela presença de um antígeno específico. É real. O relato mais conhecido é chamado asma das rosas, em que o paciente entra em crise sempre que estiver diante de rosas. A crise surge também quando lhe apresentam uma rosa artificial. Outros casos relatados de precipitação dos ataques asmáticos são aqueles que ocorrem em uma hora regular do dia, quando a pessoa ouve uma certa música ou fala de um determinado assunto. Interessante, né? Já ouviram aquele cara que fala assim, nossa, essa pessoa me causa alergia. Esse assunto me deixa alérgico. É por aí. Outra situação que pode provocar uma crise na pessoa é quando acontece algo que lhe causa muita alegria, num impulso espontâneo em que ela exterioriza a alegria por meio do riso. Olha que interessante. Nossa, 8,80. Nesse momento pode surgir uma crise, pois a dificuldade do asmático consiste na exteriorização do sentimento. Ele não permite se expor abertamente e, quando faz, imediatamente se reprime, voltando a se fechar. Esse mecanismo interior aciona a crise asmática. Nossa, eu conheço alguém que tem esse problema. A crise caracteriza-se por uma contração dos brônquios menores e os bronquiolos pequenos condutores pelos quais o ar penetra nos pulmões, desprovendo assim de oxigênio em quantidade apropriada. O asmático faz força para inspirar profundamente e a expiração é mais difícil e prolongada por causa do brônquio das vias respiratórias. Quem sofre de asma tenta receber atenção e afeto em demasia. Nossa, quem é asmático? Conhece alguém? Presta atenção no asmático que tem por aí perto, se ele não quer receber muita atenção. Ai, Jesus. Quem sofre de asma tenta receber atenção e afeto em demasia. Por isso, inspira com força e absorve tanto ar que os pulmões ficam demasiadamente inflados. A crise é provocada na eliminação do ar
Esse mecanismo orgânico dá a sensação de estar expondo seus conteúdos internos, que são muito diferentes daqueles que tenta mostrar aos outros. O asmático quer absorver tudo e não expelir nada. E isso causa asfixia. Ele quer, mas não quer doar nada, né? Será que é porque ele não quer se doar? Vamos continuar para saber. Consequentemente, o espasmo brônquico. Asfixia, consequentemente, o espasmo brônquico. Metafisicamente, ele anseia por amor e não consegue ser amável. A relação do asmático com as pessoas e seu convívio costuma ser complicado, porque sua atitude fere os princípios de um relacionamento saudável, em que é preciso haver a troca. Olha, lembra, ó, né? Não quer se doar. Eita, que tem egoísmo aí, hein? Meu Deus. A própria vida requer constante troca com o ambiente, por meio do ar que é inspirado e exalado a todo instante. O mesmo é necessário haver nas relações humanas. É justamente nesse ponto que repousa a maior complicação do asmático. Ele só quer receber, sem nada fazer em troca. Exige que seus entes queridos façam tudo por ele. Olha, não sei o que estou dizendo, não, hein? São estudos. Agora é só você analisar, né? É só analisar. Ai, ai. Toda vez que um asmático considerar que não está recebendo atenção suficiente, ele se isola. Por mais que seus familiares façam alguma coisa por ele, nunca o satisfazem. Espera receber sempre mais. A contração brônquica que precipita a crise asmática é o reflexo do estado de isolamento. Com a oclusão dos brônquios, não há interação do ser com o meio. Diferentemente do que aparenta, o asmático não expõe seus verdadeiros sentimentos. Mostra-se sempre uma pessoa comunicativa e às vezes até sentimental, com o propósito de chamar a atenção e impressionar os outros. Seus sentimentos, como inferioridade, inadequação, etc., não são revelados para ninguém. Geralmente, nem ele mesmo tem consciência dessa condição de inferioridade que existe em seu íntimo. Não é consciente, é o inconsciente. Ele não assume seus pontos fracos para si, tampouco para os outros. Ao contrário, procura mostrar-se superior. Pessoal, a gente fala assim, tantas coisas que estão a nível do nosso inconsciente. Às vezes a pessoa tem uma atitude, mas nem ela sabe por que ela está agindo daquela maneira. Por isso é tão bom, né, ter um psicólogo, um terapeuta, fazer um trabalho mais energético, né? Falando nisso, lá aqui no meu, como é que chama? Se vocês clicar aqui embaixo, vocês vão ver. Eu trabalho com mesa radiônica de lótus, reiki, né? Tem várias funções que ajudam ao ser começar a se despertar. Não faz de propósito, não tem nem consciência, é inconsciente, é a nível do subconsciente. São coisas que nós já trazemos ao longo dessa existência e de outras, acredite quem quiser. Então precisa de tratamento, sabe? Geralmente nem mesmo ele tem consciência dessa condição de inferioridade que existe em seu íntimo. Ele não assume seus pontos fracos para si, tampouco para os outros. Sua vida não é conduzida de acordo com seus próprios valores. Molda-se de acordo com a dinâmica do ambiente, adotando comportamentos bem conceituados
para ser reconhecidos. Agindo assim, está considerando mais os outros do que a si mesmo. Quando uma pessoa estiver querendo chamar a atenção de todos que estão à sua volta, é que a opinião deles é mais importante do que aquilo que ele está sentindo. Para manter a harmonia interior, é necessário dar credibilidade a seus sentimentos e não despertar e não depender do aval dos outros. Nossa, quase todas as problemáticas, gente, das doenças, são sempre a importância que se dá mais ao outro do que a si. Aceita-se as críticas, os falatórios. Eu costumo dizer, se você entrar num canal, numa rede, né, de canais, e já começar a criticar, ficar com maledicência, ai, aquela pessoa é assim, ai, fulana, não sei, nossa, olha a cara dela, olha, não sei o quê. Ei, sai fora daí, passa o dedinho aí, vê se acha alguma coisa que você goste, que se afinize com você. Porque quando você entra já na crítica, na maledicência, você está se contaminando. Veja, não é a pessoa, as situações que você está vendo que está te contaminando. É você que está se contaminando. Porque você tem maledicência, maldade. Entendeu? Então você só está reforçando aquilo que você já tem em você. Então você está se contaminando. Você vai adoecer. Recado dado. Para quem servir. A asma é caracterizada metafisicamente por um conflito entre o sentimento e o desejo. O asmático se sente inferior e deseja ser o centro das atenções da família. Desse modo, conclui-se que o comportamento adotado pelo asmático para se promover não passa de um disfarce para esconder seu sentimento de inferioridade. Lembre-se, não está consciente do que muitas das vezes não está. Tem gente que sabe. Sabe aquele que sabe o que está fazendo? O sentimento de inferioridade seguido do egocentrismo atrai para si pessoas dominadoras que passam a controlar sua vida. O asmático quer a todo custo dominar os outros. Se ele não consegue ou se for dominado por alguém, deixa-o. Isso o deixa arrasado, podendo até precipitar frequentes crises. Isso é sério, gente. Quando você se mostra fraco, você vira escravo, hein? Você vira escravo dos outros. É como diz, abaixa muito que vai se ver o fundo. Então presta atenção, baixar a cabeça, tudo. Ai, ai. Ah, pode falar, vou lá, vamos lá mesmo, vou falar tudo. Claro, a pessoa não tem reação. A reação dela é: quero ver ir lá com essa audácia toda e falar para a pessoa que sabe se colocar. Quando não consegue exercer poder sobre o ambiente, utiliza-se das crises para chamar a atenção de seus familiares. Ele põe em risco a saúde para ser o centro das atenções, tirando proveito da própria ruína. Lembra que eu falei? Tem uns que não são conscientes, tem uns que sabem, tem uns que fazem com o propósito de chamar a atenção. Vou agir assim porque eu vou ter assim. Eu não sei se foi nesse, mas foi numa outra aula que eu falei que tem pessoas que elas não querem se curar da doença. Porque a doença para ela é uma bengala, onde ela pode usar a favor dela. Ela manipula os familiares com a doença.
Ai, filho, não vai não, porque a mãe vai ficar sozinha. Manipulação. Ai, mas e se eu tiver um infarto? Manipulação. Ai, mas você sabe que eu tenho problema. Manipulação. Tá na hora da gente conscientizar-se, gente. O planeta está indo para uma quinta dimensão. Quem ficar fazendo esses joguinhos que está consciente, desculpa aí, mas não vai ficar nessa terra, não. Não é à toa que, né? Bom, vírus já vieram, outras situações virão. Como diz a música do Roberto, só vai sobrar o que presta no fim dos tempos, é o Apocalipse. Apocalipse chama-se revelação. Tudo que tiver obscuro e escuro vai ser revelado. Mas isso fica para uma outra aula. A doença requer, obviamente, esse é um mecanismo inconsciente. Ele põe em risco a saúde para ser o centro das atenções, tirando proveito da própria ruína. Obviamente, esse é um mecanismo inconsciente. A doença requer cuidados especiais das pessoas ao redor. É necessário afastar os animais de estimação, remover o pó, manter a casa limpa, higienizada, tudo para evitar que ele entre em crise. Mediante esses cuidados a favor do bem-estar do asmático, ele monopoliza a atenção daqueles que o cercam, exercendo assim uma espécie de controle sobre o ambiente. Entendeu? A asma é mais comum em crianças. É nessa fase que se busca uma maneira de lidar com as próprias sensações e conquistar o espaço do ambiente. Como o mundo da criança gira em torno da família, representa seu maior valor afetivo. Esta representa seu maior valor afetivo. Assim, portanto, a problemática interior do asmático está mais frequente no lar. Se a condição metafísica for específica aos familiares, os mesmos fatores alérgicos que dentro de sua casa provocam crises de asma, quando inalados em outros recintos, não afetam tanto. Veja, a pessoa tem mais crise dentro de casa, no ambiente familiar, do que fora. Quando a asma se estende à adolescência e até a fase adulto, isso representa que a pessoa não se resolveu interiormente, arrastando para o convívio social seu sentimento de inferioridade. Nesse caso, a inalação dos fatores alérgicos em qualquer ambiente provocará a mesma reação da doença alérgica. É difícil para um asmático admitir a si mesmo sua condição emocional de inferioridade. O mecanismo de compensação é associado porque ele não aceita sua verdade interior. Prefere fugir disso, conquistando à sua volta uma situação contrária. Por mais que sobressaia perante os outros, não resolve aquilo que traz dentro de si. É preciso encarar sua realidade, desenvolver a autoestima. Não dê tanta importância aos outros, senão você se torna dependente deles. E isso dificulta o fortalecimento interior e o faz sentir-se pior ainda. E aqui encerramos essa lição maravilhosa. Até a próxima aula. Gratidão.